Tá começando mais um episódio do podcast O Inconsciente, o podcast que ajuda empresários, empreendedores e líderes a alcançarem o próximo nível no seu negócio e na sua vida pessoal, usando para isso o destravar da mente inconsciente. Eu sou o Nathan Sperfeld. Eu sou o Bruno Tenfen. Eu sou o Eric Loureiro, sejam todos muito bem-vindos. O Eric, hoje a gente vai falar sobre o mundo dos negócios, um lugar solitário. Poético esse. Poético. E pega lá, a gente ouve bastante isso. O que você percebe que pode estar no inconsciente dessas pessoas para que elas acabem se sentindo desse jeito? Cara, em qualquer jogo, em qualquer contexto, qualquer cenário, quanto mais pro topo da pirâmide você vai, menos representantes daquele grupo você passa a ter. Ou seja, naturalmente é um funil invertido, né? Quanto mais você vai indo para o topo, mais gente vai ficando para trás. E o que faz as pessoas ficarem para trás, no final das contas, são as programações que estão no inconsciente delas. O que faz um atleta ser um robista daquele esporte, ou o cara ser um atleta de boa performance, ou um atleta de altíssima performance, ou ser um dos caras da elite daquele esporte, é o que está programado no inconsciente dele. Em relação a, número 1, vontade de crescer nessa jornada, vontade de chegar no topo nessa jornada. Segundo, o que tem de programação de disciplina, persistência e constância. E terceiro, que o cara continue se renovando, a capacidade, a maleabilidade, o que a gente chama de flexibilidade comportamental, para o cara continuar evoluindo nesse topo dessa pirâmide, nesse afunilamento invertido. Quando você chega mais perto do topo, quanto mais perto do topo, menos companhia você tem. Por quê? Porque é muito desafiador. A maior parte das pessoas elas estão programadas para viver na média, porque elas foram programadas por gente que estão na média. E aí, naturalmente, a média trava a média, qualquer coisa, qualquer pessoa que tente sair da média é uma ameaça ao sistema, né? Nós temos uma matrix coletiva nos negócios, na empresa, na sociedade, no mundo, nas famílias. Você tentar se destacar, tentar sair da média, você vai tomar bordoada, porrada pra caceta. Precisa ter muita ferramenta no inconsciente ou reprogramar esse inconsciente muitas vezes. Então, quando você chega no topo da pirâmide ou mais perto do topo, cara, você está mais solitário, inevitavelmente. Pensa, quem que motiva o líder? Vamos pensar um organograma. Você tem lá, 50 pessoas no operacional, 15 coordenadores. Esses coordenadores se reportam a 5 gerentes, se reportam a 3 diretores, que se reportam a 1 presidente. Cara, quanto mais pro topo dessa pirâmide você chega, menos gente tem para ficar compartilhando informações, para ficar pensando junto sobre essas informações. Então, mais solitária aquela pessoa se sente. Tem uma parada importante que é a ambiência, né? Napoleão Hill já chamou esse negócio de mastermind, que é quando você junta várias mentes e a fusão dessas mentes dão origem a uma mente mestra. Quando eles foram constituir o que viria a ser a ideia dos Estados Unidos, da América, juntou-se um grupo de pessoas para pensar no que seria aquela nação, né? No que seria aquele conjunto de estados. E tinham vários gênios, né? Entre eles um cara que eu gosto muito, que é Benjamin Franklin, e vários outros gênios. O que esses caras pensaram? Se a gente somar o nosso conhecimento aqui, a gente vai dar origem a um conhecimento comum. É como se nós tivéssemos uma mente que é a soma de nós todos, que essa mente é maior do que a soma de nós todos. Meio doido isso, meio contraintuitivo, mas faz sentido. Ou seja, é como se nós três aqui nessa bancada, quando a gente conecta a nossa inteligência, a gente dá uma origem a uma mente maior do que a soma de nós três. É como se eu ficasse um pouquinho mais inteligente, o Natan um pouquinho mais inteligente, você um pouquinho mais inteligente, porque a gente desbloqueia um pouco o inconsciente um do outro por influência, né? Por essa influência, essa simbiose aí entre as mentes inconscientes. Então é como se a gente operasse numa mesma frequência. Quando você está numa ambiência com mentalidades semelhantes à sua, você tem um eterno reabastecer, né? Você entrega uma ideia, pega uma ideia de outro, reabastece nisso e tal. Quando você pega um líder, ou um empresário, ou um empreendedor, e ele está muito sozinho pensando na cabeça dele, ele perde esse poder. Ele perde essa força, ele fica muito dentro dos próprios programas mentais dele. E, é limitante esse negócio. Porque muitas vezes, de onde que vem uma boa ideia? De uma coisa que está fora do meu mapa de mundo. No nosso inconsciente, a gente vai gerando uma série de programações que vão sendo compilados, esses códigos-fonte, que formam o que a gente chama de mapa de mundo. Né? Em programação neurolinguística é o nome que é dado, cada um que dê o nome que quiser. Eu gosto do nome de mapa de mundo. A realidade que o cara tem dele, né? A realidade que é uma ilusão. Toda a realidade é uma ilusão. Isso aí dá alguns episódios, hein? Mas não vamos entrar nesse meandro aí que lascou, né? Verdades deliciosamente perturbadoras, mas não tanto. Ainda não. Ainda não. Mas a pessoa começa a formar o mapa de mundo dela. Qual que é o problema? Que se eu fico muito dentro da minha cabeça, muito dentro do meu mapa de mundo, cara, eu não consigo enxergar além.
Então, eu tenho lá as muralhas do meu reino que me impedem de ver além do meu reino, né? O mito da caverna do Platão. O cara tá dentro da caverna, ele interpreta tudo só com o que faz sentido dentro da caverna. Então, ele jura que os bichos projetados na parede são gigantes, mas na verdade é só a projeção do que está sendo refletido pela fogueira, né? Então, começa a ficar bichos enormes na nossa cabeça quando a gente está muito dentro da nossa cabeça. O desafio é eu sair da minha cabeça, pegar referências de outros mapas de mundo, trazer para o meu negócio e aplicar aquilo. Ambiência é um negócio muito poderoso, porque quando você está convivendo com gente que pensa diferente de você, você começa a trazer novos programas mentais para o seu inconsciente. Isso enriquece o seu repertório. O que é o melhor mapa de mundo frente ao dia a dia numa empresa, ou na vida, ou qualquer situação dessa? É um mapa de mundo que ele tem um maior acervo, maior flexibilidade comportamental. Ele tem mais verdades diferentes, mais crenças diferentes, mais opções comportamentais diferentes. E da onde que eu vou extrair isso? Cara, não é dentro da minha cabeça que eu vou extrair mais material novo. Eu tenho que estar conectado com mais gente. Então, quanto mais pro topo de uma pirâmide eu tô, mais isolado eu fico, mais difícil é de eu evoluir além do que eu acredito. Eu fico muito apegado às minhas verdades. Tinha um cara que chamava Antônio Abujamra, um filósofo, pensador, dramaturgo genial. Ele falava o seguinte: o ser humano que é muito cheio das próprias convicções se torna um ser humano patético, porque essas convicções elas apequenam a gente. São as perguntas, os questionamentos, as indagações que engrandecem a gente, porque engrandece o mapa de mundo, porque eu vou pular além da muralha do meu mapa de mundo, entendeu? Eu vou buscar outras referências para aumentar esse mapa de mundo, aumentar meu inconsciente. Perfeito. Eric, mas assim, esse lugar mais no topo da pirâmide acaba criando um pouco desse isolamento por exclusão, caraca, difícil de conectar com outra pessoa que eu possa conversar sobre os assuntos que eu tenho buscado e tudo mais, e aí vai. E aí acaba gerando um pouco desse peso, um pouco dessa sensação de, puta, tá meio desafiador, eu resolvo o problema de todo mundo e como é que eu lido com os meus, quem que me ajuda com os meus, né? Como que o líder, o empreendedor, o empresário, ele pode fazer para se manter entusiasmado no dia a dia dele, ou de que formas, né? Não só talvez de que forma, mas que formas que ele poderia utilizar para se manter mais entusiasmado, Eric? Cara, por mais que eu domine um tema, por exemplo, eu gosto muito do tema da mente inconsciente, estudo esse negócio há 14 anos, vasculho isso daí, tudo quanto é jeito e tal. Eu preciso de vez em quando estar conectado com alguém fora de mim, dissociado a mim, que me desafie. Por mais que você seja neurocirurgião, você não vai fazer cirurgia no teu próprio cérebro. Entendeu? Por mais que você seja bom de motivar o time, ou de treinar o time, ou de desafiar o time, você não vai treinar, motivar e desafiar você mesmo tão facilmente. Por quê? Porque a gente tende a ser muito complacente. Tem uma programação da mente inconsciente que diz o seguinte: a mente inconsciente está programada para cuidar da nossa integridade física, mental e emocional. Ou seja, de uma forma ou de outra, para cuidar inclusive da nossa autoestima, de que a gente se sinta bem com a gente mesmo. Então, a mente inconsciente ela não está tão programada por natureza para ficar colocando a gente fora da zona de conforto. Apesar da gente falar muito desse negócio de, você tem que sair da zona de conforto, porque é fora da zona de conforto que você se desenvolve, se cresce, etc e tal. Cara, isso é uma programação que, apesar de nós mesmos defendemos esse negócio e aplicar como metodologia, a verdade é que isso é contra-intuitivo para a programação natural da mente humana. O inconsciente está programado para voltar para a zona de conforto. Por quê? Porque o inconsciente está programado para economizar energia. Ficar num lugar já conhecido significa economizar energia. Ficar num lugar que não me põe em risco, não me coloca numa situação desconfortável, nova, fora do já conhecido, significa cuidar da minha integridade física, mental e emocional e me manter na zona de conforto. É difícil eu me desafiar estando dentro de mim mesmo. Por isso que eu preciso de vez em quando buscar uma mentoria externa, um treinamento externo, um curso externo, um mentor externo, alguém que venha para me tirar da zona de conforto. Principalmente se eu estou no topo da pirâmide. Qual que é o problema? Se eu estou no topo de um organograma, de uma estrutura, cara, a tendência é que todo mundo ou muita gente concorde ou implemente ou execute o que aquele líder está pensando. E ninguém me cobra, né? Se eu quiser eu faço, se eu não quiser eu não faço. É perigoso esse negócio, entendeu? A gente precisa ter alguém para romper essa zona de conforto de tempos em tempos. É fácil um time inteiro concordar com o líder e o líder se auto-validar. Fala, nossa, eu tô tendo ótimas ideias, excelentes ideias. Cara, se você tá concordando demais com você mesmo, se você tá aplaudindo você demais, você está elogiando você demais, ainda que inconscientemente, silenciosamente, validando você demais, tá faltando dar uma rodadinha por aí, tá faltando dar uma voltinha por aí.
Tá faltando enxergar um pouquinho, porque tem muita gente performando melhor do que você, em qualquer contexto que seja, tendo melhores ideias, mais criatividade, melhores resultados do que você. Então, ficar muito fascinado pelo próprio resultado significa tá faltando conhecer mais do mapa de mundo além do meu mapa interno. Tá faltando conhecer mais de resultados de outras pessoas aí dentro. Tem gente que é muito fascinada sobre si mesmo, né? Sobre suas empresas, sobre seu resultado, seu negócio, sua vida, sua família. Dá uma olhadinha ao redor. Vai buscar gente que está performando mais do que você, vai modelar essas pessoas, que é a origem da programação neurolinguística, né? A modelagem é, pô, como é que eu me espelho, como é que eu me inspiro em alguém que está tendo um resultado melhor do que eu? A pessoa está muito fascinada por ela, está muito na zona de conforto. Aí vai ficar solitária mesmo e vai estagnar, facilmente. Há uns episódios atrás, no episódio que a gente falou sobre decisão, você falou do banco de dados no inconsciente, né? Esse contato com outras pessoas, outras realidades, outros resultados, outros mapas de mundo, seria uma forma de acelerar o crescimento desse banco de dados do próprio empresário? Que era que eu ia colocar também, que é a questão da ambiência que você falou. Que você se coloca, você não só faz, como incentiva que a nossa equipe inteira faça isso, né? Se coloca em ambientes diferentes para se sentirem desconfortáveis. Acho que tem uma parada aí massa. Tem, porque é como se eu importasse... Tem um jeito de importar programas mentais. Um é importar programa mental por programa mental. Que jeito que é esse? Que é instalar download por download? É que eu expanda o meu mapa de mundo com as experiências que eu tenho na minha vida, sozinho. E tem um jeito que é fazer importação massiva de arquivos. Manja quando você pega uma pasta inteira e fala, cara, importa todos esses programas mentais para dentro desse computador. Puxa aí da nuvem, baixa todos os programas que aquele computador demorou um tempão, porque teve que ser instalado programa por programa naquele computador. Quando eu faço essa importação massiva, eu acelero a minha curva de aprendizado. Então, quando eu vou conviver com pessoas que estão tendo resultado melhor do que eu, e eu vou lá e aprendo com elas como elas fazem, o que elas fazem, por que elas fazem, é como se eu importasse dentro dessa modelagem. Cada vez que eu ouço alguém que tem um resultado melhor do que eu, é como se eu estivesse importando de uma vez só todos os acertos e erros que levaram essa pessoa a chegar às conclusões que ela chegou. Então, por exemplo, vira e mexe, eu me coloco para aprender com pessoas que têm resultados melhores do que eu em qualquer área que seja, né? Tô querendo começar um esporte novo agora. Cara, é um esporte que parece simples, mas não é tão simples assim. Tô me arriscando a uma coisa que eu sempre achei entediante pra caceta. Tô curioso porque vai vir agora, né? Eu sempre achei que era tedioso. Agora eu vou começar a aprender a jogar golfe. Não, mas... é que é chique, né? É que é chique, né? É legal, é legal. É pra pagar de chique, é pra fazer foto instagramável no... É pra postar foto no Instagram. Cara, aí eu quis saber quem era o cara que tinha mais resultado lá da região que eu moro. Aí indicaram um camarada. Cara, ele tem 20 e tantos anos de prática de golfe. É lógico que eu não vou em uma semana chegar no resultado que ele chegou em 20 e tantos anos. Só que desses 20 e tantos anos, teve uma porrada desse tempo, sei lá, 70% do tempo, que ele ficou lá na tentativa e erro, acertou aqui, errou ali e tal, ajustou. Quando eu vou lá e aprendo com alguém que já tem resultado bom e que já passou por uma curva de aprendizagem, e eu pego só o extrato do que essa pessoa fez, é como se eu importasse de uma vez só todo o banco de dados de acertos e erros desse cara. Então eu acelero a minha curva de aprendizagem, sabe? E aí eu, em menos tempo do que ele, eu não vou levar 20 anos, também não vou levar uma semana. Mas sei lá, se eu levar 5 anos para ficar muito bom, tá excelente. Eu vou importar e vou praticar, vou importar e vou praticar, vou importar e vou praticar. Se eu faço esse negócio, eu acelero a curva de aprendizado. Agora imagina, se eu quisesse descobrir sozinho como eu ficar bom naquele esporte. Eu sei, Deixa que eu faço. Viro. Eu não preciso de ninguém. Eu sou o bonzão, porque eu sou o líderzão da minha empresa, então eu não preciso de ninguém para me ensinar a jogar golfe. Cara, não. É estúpido. Só que é perigoso isso, cara, porque às vezes a gente tem resultado de excelência numa área e acho que a gente tem resultado de excelência em todas as áreas. Cara, por melhor que você seja em uma área, sempre tem alguém ao seu redor que pode te ensinar, porque tem mais excelência do que você em qualquer outra área, sabe? Se eu fico fechado na minha cabeça, eu tô liquidado, eu tô morto, eu tô estagnado. Você me diz então que é mais quase que uma escolha? Eu me coloco lá? Me coloco pra aprender de outras pessoas, você diz? Não, o cara que se coloca na torre da pirâmide. Ele vai se colocando aos poucos, sem perceber, e vai se isolando automaticamente, quase que por um egoísmo, Eric? Ele e as pessoas ao redor ficam aplaudindo, né, principalmente. Oh, você é o bambambam, oh, parabéns, você é incrível. E o perigo é a pessoa concordar com isso. Cara, vira e mexe, final de curso, final de treinamento, final de formação, alguém chega e fala, nossa, Eric, você é maravilhoso, tem o dom da palavra, tem o dom da... O dom da palavra é boa, né? Eu dou risada. Dom da comunicação. Cara, eu era bloqueadaço pra falar em público, né? Eu tinha uma timidez violenta, uma trava violenta. Eu não conseguia falar em público. Imagina, treinar centenas de pessoas era absolutamente impensável pra mim. A pessoa chega no final e fala isso.
Nossa, você é incrível e tal. Duas coisas. Primeiro, a pessoa não conhece todo o processo que eu percorri até chegar naquela situação. Até conseguir fazer aquele trabalho muito bem feito. Segunda coisa, se eu acredito que eu sou tão bom quanto essa pessoa acha que eu sou, eu tô ferrado, cara. Se ela me aplaude e eu acho que... Assim, o outro extremo também é perigoso, né? A pessoa não reconhecer o que você faz de bem é tanto bloqueio quanto ser muito envaidecido sobre o que você faz de bem. Então, se eu acredito que eu sou tão bom quanto aquela pessoa me enxerga, eu tô perdido. Se eu acho que eu sou muito ruim, que eu não mereço também o reconhecimento, também eu tô perdido. O caminho do meio é o ideal. Tem gente que acha que Éric Loureiro é um filho da mãe, um canalha, um cretino, um filho da... Tem gente que acha que eu sou isso daí. Tem gente que acha que eu sou perfeito, um ser de luz, um maravilhoso. Cara, os dois estão errados. Porque eu sou talvez alguma coisa no meio dos dois. Talvez seja uma coisa mais o outro, ou um pouco dos dois, ou alterno entre os dois, sei lá. Eu sou qualquer coisa no meio disso tudo. Se eu creio que aquele que me elogia, que eu sou exatamente o elogio dele, e eu ignoro as minhas sombras, um monte de coisa que eu ainda tenho que melhorar, eu tô iludido. Se o outro me chama de filho da mãe, cretino, e me despreza, e eu acho que eu sou tão ruim quanto ele acha que eu sou, eu tô ferrado, eu tô perdido. O peso que um ser humano dá, verdades deliciosamente perturbadoras, abram aí o potinho das verdades difíceis de engolir. Abre mais um potinho. O peso que você, que tá ouvindo a gente, dá pra opinião dos outros é inversamente proporcional ao seu autoconhecimento. Vou dizer de novo. O peso que você dá pra opinião dos outros é inversamente proporcional ao seu autoconhecimento. Ou seja... Se eu me conheço, quanto mais eu me conheço, mais consciência eu começo a ter das minhas forças e das minhas fraquezas. Então, eu não me fascino demais por quem eu sou, porque eu sei que tem um monte de fraqueza ainda para eu desenvolver. E quando o outro me ataca, eu também não creio que eu sou o cocô a mosca do cocô do cavalo do bandido. Do cavalo, do bandido, do cacete A4. Por quê? Porque eu sei que eu tenho um monte de coisa boa também. Então, eu paro de ficar uma marionete sendo soprado de um lado para o outro para elogio e me envaideço, ou crítica e eu me destruo, porque eu tenho mais ou menos ideia de onde estão meus pontos fortes e fracos. Então, quanto mais autoconhecimento, mais ponto fraco eu descubro, para ir melhorando no processo, mais ponto forte eu descubro para usar e potencializar o negócio. Quem se deixa abalar demais por crítica, tá faltando autoconhecimento. Quem pira demais quando recebe elogio, fica todo inflamado, felizão e depende do elogio dos outros para ficar bem, tá faltando autoconhecimento. Perigoso. Bom demais, Éric. E, Éric, como que você faz? Porque eu tenho certeza, assim, é muito doido, mas é aquilo que eu falei em alguns episódios anteriores. Cara, é perturbador assistir algumas coisas que você faz e que pra você é normal, né? Como que você faz pra não cair nessa vala dessa pessoa que ela vai lá e se sente sozinho e tal? Porque eu percebo que você tá sempre... de várias formas, em outra vibe de estado emocional, né? Cara, eu tô duas coisas pensando agora enquanto você me pergunta, né? Primeiro, eu tô sempre buscando o próximo nível, pra eu não me envaidecer demais, eu não me colocar muito na torre do castelo e não permitir que os outros me coloquem muito na torre do castelo me aplaudindo. Eu acho que isso é muito importante. E segundo, eu fico buscando, ao mesmo tempo que eu busco do lado de dentro esse autoconhecimento, eu fico buscando do lado de fora. Gente que tem resultado melhor do que eu. Vou dizer um negócio, tomara que o YouTube não censure. É bom de vez em quando você se sentir meio bosta. É bom de vez em quando você se sentir meio bosta. O que eu quero dizer com isso? Pô, esse dia a gente tava lá numa imersão lá, o cara levantou a mão, falou não sei o que lá, eu fiz um contrato e tal, contrato multimilionário, múltiplos 9 dígitos, centenas de milhões de reais, com possibilidade de chegar em bilhão. Eu ia dizer lá, eu tenho a palavra bilhão lá, lembra, né? Bilhão, lembra, bilhão. Aí o cara falou bilhão, aí eu falei, cara, eu não tô manuseando bilhões. Bilhão não tá tão perto de mim ainda, cara. Já passei numa barreiras anteriores, mas caceta, bilhão ainda não. Aí o cara falando com uma naturalidade. Eu falei, cara, é natural pra você falar de bilhão, tô alugando um imóvel aqui, né? Tô alugando um imóvel. O cara tá falando como se estivesse falando de R$1.000, cara. Aí eu olhei e falei, cara, que naturalidade esse cara manuseia bilhão, né? Eu sou meio bosta. Em matéria de bilhão, eu sou meio bosta, porque eu não cheguei lá. E foi bom me sentir assim. Ou seja, porque senão o outro vem lá e aplaude. Éric, como é que você chegou onde chegou? Cara, eu tenho que buscar o ambiente que eu vou... Aquele negócio que é meio clichêzão, batidão. Se você é o cara mais referência da mesa que você tá sentado, você tá sentando na mesa errada. Cara, de vez em quando a gente tem que sair e sentar numa mesa que a gente se sinta bem medíocre mesmo. Por quê? Porque a ambiência desse time vai puxar você pra cima, entendeu? Por quê? Porque você vai começar as tuas verdades, quando você começa a conviver com gente que tem um resultado muito melhor do que você, em qualquer área que seja, as tuas verdades são confrontadas o tempo todo.
Você vai tomando bordoada atrás de bordoada e não é porrada, é elegante, mas é que só de estar ali você fala, cara, eu não penso assim. Olha esse jeito de pensar, eu não penso assim. Aí de duas uma. Ou eu vou atacar aquilo que não se assemelha ao meu mapa de mundo, e aí já sei que vai ficar para trás, ou eu vou ouvir aquilo vai me provocar às vezes um desconforto, uma perturbação provisória, mas essa perturbação que antecede uma transformação verdadeira e aplicável na vida daquela pessoa. E logo depois aquela pessoa vai começar a pensar de um jeito diferente, reagir de um jeito diferente e não sabe por quê. É porque ela estava exposta a pensamentos e programações diferentes. Por que alguém está ouvindo esse podcast? Deve ser porque não tem nada o que fazer, na verdade. Mas... Um motivo é porque não tem nada o que fazer. Segundo motivo é porque, de alguma forma ou de outra, algumas dessas verdades aqui, que, sei lá, coisas que a gente está falando que podem ser tomadas como verdades ou não, cada um tome como quiser, mas a pessoa está ouvindo esse negócio e deve estar provocando algum pensamento, alguma sensação, alguma expansão de mapa de mundo ali. Pelo menos a pessoa está ouvindo uma pessoa que tem pensamentos diferentes da dela. Algumas vezes vai concordar, algumas vezes vai discordar, e é na discordância, inclusive, que mora a evolução. E aí, nessa hora, eu me coloco fora da minha torrezinha do castelo, da minha zoninha de conforto, eu vou aprender com outra pessoa e vou validar o que faz sentido pra mim, o que não faz sentido, o que selecione e aplique o que fizer sentido. E é muito comum que a maior parte das pessoas, quando ouve algo que não gosta ou discorda, ela fecha e para de assistir. Os medíocres, sim. Os bons, não. Os bons, quanto mais confrontados, mais eles gostam. Acho que foi até no podcast anterior que o Natan provocou a galera. Se você sentiu algum desconforto, alguma coisa que eu vi, presta atenção. Presta atenção. Cara, o medíocre, ele só quer... Ele é narciso. Ele só quer o que parece com ele. Ele é narcisista. O bom, ele quer aquilo que é diferente dele. O bom, ele quer ouvir uma ideia nova, ele quer ser até confrontado de uma forma ou de outra, que seja respeitosa, elegantemente, né? Mas o cara bom, o cara de excelência, ele não quer que todo mundo fique aplaudindo ele. Ele quer a divergência, ele quer o pensamento diferente. Acho que foi o Barack Obama uma vez que falou um negócio assim, cara, se todas as pessoas da minha equipe estão concordando comigo, aplaudindo demais as minhas decisões, eu tenho um problema. Eu tenho um problema. Porque um lugar onde todos estão pensando igualmente, ninguém está pensando direito. Ou é todo mundo, né? Súdito, submisso, etc e tal. Cara, é inevitável, eu como líder de líderes, de vez em quando eu tomo decisões, ou tenho pensamentos, ou dou diretrizes, que alguns líderes vão desafiar e precisam me desafiar. Se eu solto uma diretriz e todo mundo aceita de boa, não tem uma dúvida, uma pergunta, uma objeção, uma preocupação, tá errado. Tá errado. Ou eu tô virando um tirano que eu não tô dando espaço para ser questionado, porque aí eu seria um insegurão, né? Inseguro com o meu ego, com a minha vaidade, não dando tolerância para discordância. Ou essa galera tá só aplaudindo e não é líder de verdade. O líder de verdade, ele não é cordeirinho para dizer amém para tudo, cara. O líder de verdade fala, cara, será? Deixa eu ver se eu entendi uma coisa. Eric, e se aquilo outro? Cara, eu preciso disso. O líder cordeirinho, ele não é líder. Ele não é líder. Ele tem um posto, um cargo, mas ele não é líder. E isso faz muita diferença, sabe? Eu concordo muito com o Barack Obama. E tem líder que tudo que ele quer é não ter dissidentes, é não ser confrontado, é que todo mundo concorde com ele. Bicho, de duas uma. Ou você tá fazendo um negócio muito pequenininho, porque quando você começa a fazer um negócio mais grandioso, vai perturbar a gente. Pega um Elon Musk que tá chacoalhando os rumos da humanidade. Você acha que os caras da equipe dele concordam com ele? Claro que não, cara. Se você tem uma ideia, um projeto, uma diretriz, uma decisão que não causa um frio na barriga em você, um certo desconforto, uma certa perturbação no ecossistema, essa decisão deve ser pequenininha. Essa diretriz muito grandiosa, não é? Ou você criou um monte de cordeirinhos que só dizem amém para o que você faz. Isso aí não é um time de alta performance, isso não é um time de líderes. Time de líder tem que ter espaço para o confronto. Um confronto respeitoso, adequado, mas um time que tem um problema. Um time que é todo mundo muito bonzinho, muito harmonioso, amigos pra sempre, nos abraçamos e nos amamos. Cara, isso aí é jogo de comadre. Nesse lugar não se joga alta performance. Pra pessoa andar junto com a gente, no nosso instituto, na nossa equipe, o cara tem que estar a fim de correr. Ele tem que estar a fim de ser confrontado, o chacoalhão dele de vez em quando dá uma bagunçada. Não faltamos com respeito com as pessoas, não atacamos elas, não é isso. Mas tem que chacoalhar de vez em quando esse sistema, senão não tem evolução. Onde tem muito marasmo, tá tudo muito concordante, tá tudo muito bonzinho. Evolução e alta performance não combinam com esse negócio. O músculo não cresce em um ambiente de boazinha. O pensamento não cresce em um ambiente de boazinha. A evolução não acontece em um ambiente muito de boa. Deboísmo não combina com evolução nem alta performance. Eu digo que o cara que não tem intensidade, ele não passa da primeira turma, né? Ele nem chega perto da gente, cara. Ele não aguenta, só que... Caraca, a gente não promete que vai ser gostosinho, mas a gente promete que a pessoa trabalhando com a gente, vivendo essa nossa missão, ela vai operar em níveis de evolução que ela não vai achar em outro lugar, cara. Ela não vai achar em outro lugar. Eu não sou um líder agradável.
Eu também não sou um tirano filha da mãe. A gente se diverte, a gente curte, a gente vive legal. Mas, caceta, eu prometo uma evolução inigualável. Eu prometo que andar do lado vai evoluir. Não tem como, cara. Porque eu tô me desafiando a evoluir, eu vou desafiar todo mundo ao meu redor, é da minha personalidade. Agora, por outro lado, se o cara não quer isso, eu já sei que ele não quer ir pra onde a gente quer ir. Ele quer ficar na média, na zona de conforto. Cara, a gente vai pro ápice do funil. A gente vai chegar no ápice e no ápice vai ter menos gente e quem tiver afim vai vir junto. Liberado para um caos de bastidores? Liberado, vai lá. Teve uma vez que uma pessoa me perguntou, não, ela entrou para a equipe bem na fase inicial e tal, e ela pegou algumas das nossas reuniões mais calorosas, ela entrou justo numa daquelas mais intensas, né? Coitado. E aí ela me perguntou, pô, Brunão, cara, que loucura, eu vejo que você tá muito próximo do Eric e tudo mais e tal, toda essa questão. Bicho, mas é muito doido. Você parece que toma uns tiros de vez em quando, mas você segue andando pra frente, né? Mas é um tiro respeitoso, né? É um Exato, confrontamento respeitoso. Cara, e eu respondi pra pessoa, disse, olha, cara, uma coisa eu entendi. Não é simples estar perto desse maluco. Gostosinho. Mas eu olho pro meu passado... Imagina eu que tô dentro de mim. Esse cara, eu olho pro meu passado e eu olho o quanto eu avancei. E sabe o que eu entendi? Eu preciso estar perto de pessoas assim, porque isso é muito comum dentro do líder, dentro do empresário. A maior parte das pessoas não está disposta a falar para ele o que ele precisa ouvir, né? E você tem muito disso. Cara, você vai ter, às vezes você tem assim, cara, eu não sei se ela vai me entender, mas eu vou entregar esse negócio. Eu posso ser odiado, mas que eu vou servir aquela pessoa para transformar ela, eu vou servir. É um ato de amor. Ela não vai entender, mas é um ato de amor. Com respeito. Eu não sou cruel com ninguém, não sou desrespeitoso com ninguém. Quer dizer, eu acho, né? Cada um que deu o significado. Mas, cara, eu desafio as pessoas. Pensa num time treinado pelo Bernardinho. Cara, você imagina assim, você recebeu o convite pra jogar no time do Bernardinho. Vai ser gostoso? Vai ser de boa? Ler o livro dele já é desconfortável, mano. Vai ser confortável? Não vai ser. Cara, eu não sou o Bernardinho, ele joga o jogo dele, eu jogo o meu jogo. Mas eu tenho um princípio muito em comum com ele, cara. A evolução mora fora da zona de conforto. A evolução mora quando a gente se permite sair do lugar que é gostosinho. Um lugar muito gostosinho. Empresa tem que ser divertida, a gente tem que vibrar, curtir, se divertir junto, beleza. Mas tem hora que, na hora do jogo, a gente vai ter que se desafiar. E um talvez tem que cobrar um pouco mais o outro. Por quê? Porque é parte do jogo disso daí, cara. Você quer jogar em alta performance, gostosinho, não é? Você já sabe que se você vai entrar pra jogar no time do Bernardinho, você não vai ficar de boa. Só que você sabe que você, depois de 1 ano, você vai evoluir o que às vezes você não evoluiu em 10 anos. Cara, eu não faço isso. Eu não me poupo. Eu não poupo os nossos líderes. Eu não poupo as nossas equipes. Eu não poupo os nossos alunos nem mentorados. Assim, se você quiser vir treinar com a gente, fazer treinamento, fazer curso, já saiba que haverá saídas da zona de conforto. Não abraçaremos árvores. Não somos abraçadores de árvores. Nada contra isso tem sua função, acho legal. De vez em quando eu tenho minha vibe abraçador de árvore e tal. Mas via de regra não é onde a gente opera. A gente opera para ir rumo à alta performance. A gente não opera para ser amado. Cara, e um líder que ele opera... Putz, isso é muito importante a gente falar aqui, cara. Um líder que opera, que ele inconscientemente ele está buscando ser amado ou validado o tempo todo, não é um líder de alta performance. De verdade, ele não está pronto para conduzir nem ele, nem o time dele, nem os líderes dele para altíssima performance. O líder de verdade, ele tem que estar com o ego dele do lado de fora da liderança. Quando ele vai liderar, ele tem que estar com compromisso com a transformação, com o resultado, com a evolução. Se ele está com compromisso, como ele é visto, como ele é percebido, se ele é amado, se ele é benquisto pelas pessoas, ele não tá com compromisso pela máxima performance. Não tá, cara. Por quê? Porque vai ter hora que ele vai ter que tomar uma decisão meio delicada, meio impopular, que outros vão discordar. Mas ele não tem como fazer aliança com a alta performance e com ser amado ao mesmo tempo. Cara, ou você opta por ser amado e não dá pra chegar na máxima performance, ou você opta pela máxima performance e por não ser amado. Eu não quero dizer, vai ter gente que vai tomar isso aqui com a permissão, o Eric falou que eu posso ser um tirano, um cretino. Vou descer a porrada, vou detonar todo mundo. Não é isso. Eu não vou abrir mão do respeito, do humanismo. Nós somos muito humanos também no que a gente faz. Poucas equipes conseguem ter o carinho e o afeto que a gente tem pelo nosso time entre nós. Poucas pessoas têm isso. Mas é porque abre um espaço de verdade, de liberdade, para que a gente esteja dentro, sem estar com o nosso ego determinando. A gente está dentro do time, sendo guiado e pautado pelo que a gente vai oferecer de excelência, encantamento na nossa vida, na vida dos nossos alunos, nossos treinandos. Esse é o compromisso. O líder que ele está se colocando acima de quem ele tem que servir,
acima do resultado. O que importa para mim é ser amado, ainda que isso sacrifique o resultado. Eu quero estar felizão com a minha equipe. Eu quero que a minha equipe me ame totalmente. E se o resultado não funcionar, dane-se, esse líder está se movendo pelo caminho errado. Ele está se movendo por ego, por vaidade, por insegurança. Por que tem que sentir tanto essa necessidade de ser aprovado pelos outros? Por que tem que sentir tanto essa necessidade de ser amado pelos outros? Porque tá cheio de insegurança, bug, vírus mental no inconsciente, entendeu? Quando era criança, tava lá, criancinha, esperando a aprovação de pai e de mãe, esperando que alguém ame, que alguém me beije, que alguém me reconheça. Cara, isso não combina com o líder de alta performance. O líder de alta performance, ele tem que fazer o que tem que ser feito, mesmo que de vez em quando ele não seja compreendido, amado, aplaudido, cara. Às vezes não dá nem tempo. Não dá tempo, cara. Às vezes ele vai ser aplaudido lá na frente, depois que a conta fechar. Mas ao longo da jornada, nem sempre, cara. Só que ele tem que ter a visão de onde ele tá chegando. E o ego dele bem resolvido. É que a maior parte das pessoas, cara, a maior parte, chutando baixo, mais de 96% das pessoas facilmente, elas têm grandes bloqueios no inconsciente delas com necessidade de ser amado, ser aprovado, ser benquisto, ser reconhecido. Enquanto você tá aí esperando esse cafunézinho do mundo externo, cara, você não tá destravando o teu máximo potencial. Excelência e alta performance não vai andar contigo. Cara, tem um lance que você falou, inclusive no podcast anterior, quem não ouviu, volta lá para ouvir, que tem a ver com a pressão, né? A hora que eu ponho pressão nas pessoas, eu vejo que salta. E eu percebo que você aplica isso no nosso time o tempo todo, né? Do tipo, cara, no nosso treinamento já tem pressão, no nosso dia a dia já tem pressão. E quando a gente vai pra vida real, já não tem nada fora do contexto, né? É que treino difícil, jogo fácil. Treino fácil, jogo difícil, cara. Se a gente nos bastidores está operando com um certo grau de pressão, a hora que vem o desafio de verdade, a hora que vem o tucho, a encrenca de verdade, a gente está preparado. Quando eu falo que o Elo 1, por exemplo, nosso treinamento, né, é um treinamento para a vida. Eu falo, o Elo 1, treinamento para a vida. Você fala, mas Eric, eu já estou vivendo. Cara, você está vivendo do jeito que deu para viver. Você está vivendo da forma como deu para viver. Você está vivendo, cara, te jogaram no jogo, cara. Treinado para a vida, você não foi. Ah, mas o meu pai, minha mãe me explicou, cara. Teu pai e tua mãe não explicaram tudo que tinha pra explicar sobre mente inconsciente, sobre as tuas emoções, sobre alta performance, sobre liderança de equipe. Não explicaram tudo que tinha pra explicar. Não eram especialistas disso. Fizeram o que dava pra fazer, te ensinaram o que podiam ensinar. Quando você vai pra vida e você é jogado pra vida, você foi jogado pro jogo. Cara, como é que eu vou jogar um jogo que eu não treinei pra ele antes? Então tem que voltar e fazer um treino intensivão. O que a gente faz no Elo 1 é um treino intensivão pra vida. Não é? É intensivão. Quando o cara volta pra vida, pro jogo de verdade, treino desafiador, treino intenso, jogo fácil, cara. Uma parte das pessoas, elas ficam jogando meio termo. Nem treina muito, nem joga muito, vai vivendo do jeito que dá pra viver, aí o resto a gente sabe, é só olhar ao redor, você vai ver como é que é a estatística da média das pessoas ao redor. É um jogo ruim, é um resultado ruim, o placar é desfavorável, cara. E Eric, eu acho isso uma coisa muito interessante quando a gente observa o contraste entre os empresários, os líderes, os empreendedores que fazem o Elo 1, o nosso treinamento, e aqueles que não fazem. É uma diferença muito grande, porque eles aqui treinaram, fizeram um intensivão para a vida e os demais não. Como é que você enxerga essa diferença em relação a quem viveu o nosso treinamento e os outros que não? Vai olhar o resultado de quem fez o treinamento, né? Você vai ver lá gente lá que está triplicando o tamanho da empresa, gente que está dobrando o faturamento, gente que está crescendo numa margem que nem o PIB chinês cresce, numa porcentagem violenta. É só olhar o resultado, cara. Aí você olha o resultado da média das pessoas. Aí você entende o poder que essas ferramentas têm. Entendeu? E não sou eu. O meu resultado é fazer as pessoas terem resultado. Quanto mais as pessoas têm resultado, mais eu tenho resultado. É só olhar para a evidência. A pessoa entrar no nosso site lá vai ver um monte de evidência, porcentagens, resultados lá, evidência prática em números do que aconteceu na vida dessas pessoas, desses líderes, desses empresários, desses empreendedores, entendeu? Aí muda o jogo. Principalmente porque a pessoa está trabalhando uma coisa que quase ninguém está trabalhando no mercado. E aí essa pessoa destrava um elemento que quase ninguém consegue destravar. Tá todo mundo travado, bloqueado. A pessoa, destrava e o placar é de goleada. É pior que a Alemanha e Brasil em 2014. Boa. E faz bastante diferença, né? Eric, pra gente finalizar então, e o que acontece com aquelas pessoas que escolhem não se desenvolver, que não escolhem não se sair da zona de conforto para buscar uma vida diferente? Você falou um negócio verdadeiro. A pessoa escolhe esse caminho. Tem gente que vai falar assim, não, eu só não escolhi fazer o treinamento. Eu só não escolhi me autoconhecer. Só não escolhi me desenvolver. Só não escolhi fazer esse treinamento aí que vocês falam. Não escolher já é uma escolha. Ficar parado, pensando faço ou não faço, vou ou não vou, já é uma escolha.
O não escolher é uma escolha pelo caminho da média da maior parte das pessoas. Cara, a gente trabalha com isso. A gente sabe estatisticamente que a maior parte das pessoas vão ficar presas nos próprios medos, receios, ceticismo, supostas racionalidades e não vão se permitir viver um programa como esse, um treinamento como esse. Não faz mesmo. Não faz mesmo, porque aí você fortalece a concorrência e continua aí no lugar onde você está. Se você se satisfaz de estar no lugar que você está e topa ficar no lugar onde você está, ou crescendo num ritmo que você está crescendo pro resto da vida, pois muito bem, faça isso. Agora, se você quer crescer mais rápido, e não estou falando só sobre negócio, não. Ir pro próximo nível no negócio, na tua saúde, no teu relacionamento amoroso, no teu relacionamento familiar, na tua paz mental, na tua paz emocional, na tua espiritualidade. Se você quer destravar o próximo nível em todas as áreas da sua vida, vem fazer. Não fazer significa optar pelo caminho da média. A mediana, né? A mediocridade, a etimologia da palavra da mediocridade não é um negócio ruim, é a média. É que a média, pra mim, é ruim pra caceta. Se alguém se satisfaz em operar como todo mundo opera pra ter os resultados que basicamente todo mundo tem, não precisa vir fazer não. Senhoras e senhores, frase de Eric Loureiro então. A evolução mora fora da zona de conforto. Isso aí. Abre uma cápsulazinha daquela lá, abre o Toma potinho, outra verdade, toma difícil de outra, engolir. né? Toda confusão antecede. Uma transformação. Tá incomodado aí? Só chegar. E pro próximo episódio, esse vai ser surpresa, que a gente vai preparar um assunto fantástico. Prepara, porque vai vir outra bomba daquela que a gente tira o pino assim, ó, e espera um pouquinho pra ver o que acontece. Mergulharemos profundamente na mente inconsciente. Explicarei mais sobre mente inconsciente. E assim, dessa forma deliciosamente perturbadora, mais uma vez, tá? Tá difícil não ser deliciosamente perturbador, né, senhor Eric Loureiro? Tem que ser sempre. Estamos encerrando mais um episódio do podcast O Inconsciente. Não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like aqui e comentar se fez sentido pra você, se não fez, se gostou, não gostou. Comenta alguma coisa pra gente entender aí se tá fazendo sentido pra você. Reclama pelo menos, né? Qual foi o desconforto que o Eric Loureiro deixou pra você hoje? Menos, faz alguma coisa. Caceta. E a gente se vê nesse clima gostoso de Desconforto. desconforto na próxima quinta-feira, às 19h. Até lá. Até lá. Até já. Até lá.